ruim. Eu sou de direita. Então eu tenho que falar mal desse cara. Falar, você é uma farsa. Entendeu? E pode reparar uma coisa. Todas as pessoas que chamam MBL de esquerda são pessoas que gostam do Bolsonaro. Pode reparar. É 100% dos casos. Não, não ia falar aqui de esquerda, mas de centrão. Não, ao contrário. Entendeu? A gente bate de frente com o centrão. Quem é centrão? Deixa eu te explicar. Quem é centrão foi quem criou, por exemplo, o juiz de garantias para salvar político do centrão, que foi o Bolsonaro. Então, você processa um político. Se esse político for condenado, segundo a lei que o Bolsonaro aprovou, que era uma lei do Marcelo Freixo do PSOL, ele aprovou. O Bolsonaro foi lá e sancionou a lei. Você teria que ter outro juiz para julgar esse político do centrão. Quem deu um monte de fundo eleitoral para os políticos do centrão foi o Bolsonaro. Quem colocou um monte de políticos do centrão no governo dele foi o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro tem uma frase que ele falou. Eu parei aqui, eu acho que é exatamente a frase que eu acho que ele vai dizer, que o Bolsonaro disse que eu sou centrão. Vamos ver se é isso mesmo? Que eu vou falar aqui, vocês não vão acreditar que ele falou, mas ele falou exatamente o que eu vou falar agora. Eu sou do centrão. O Bolsonaro falou isso, cara. Entendeu? Então não dá, cara, entendeu? Eu lembro o dia que aquela reunião com o Sérgio Moro, que o Bolsonaro deu aquelas indiretas, tirou o Sérgio Moro da jogada, ali eu já me desfiz de Bolsonaro. Nessa época, antes eu era Bolsonaro. E ele ainda falou, eu não vou dar filé mignon pra meu filho, não, cara, a PF quer interferir, eu vou salvar meu filho da PF mesmo. Aí fala, mas o que era PF? Perguntaram pra ele. Não é Polícia Federal? Ele... Ô, cara, pô, então seja homem, irmão. Banca a tua declaração. Banque tua declaração. Eu banco tudo que eu falei, inclusive as besteiras que eu falei. Tá. Eu banco tudo. Ô, Arthur... É que você é bem... Você Não, é eu gosto, Bolsonaro. É que você gosta, mas tudo bem que você ama ele, não tem problema. Eu não sou você ama ele. bolsonarista, eu sou de direita também, não sou bolsonarista. Você ama o Bolsonaro. Eu gosto Você ama de... o Bolsonaro, tudo bem, tá tudo certo. Não, mas tudo bem, eu gostar é uma coisa, ser bolsonarista é outra, né? Do mesmo jeito que você tá falando do MBL, que vai ser o candidato Renan Santos. Sim. O Renan Santos, ele tá sendo investigado há muito tempo. Gosto do Bolsonaro. Eu gosto. Gostar. É gosto. Eu acho que está resumido aqui não só o bolsonarismo, como também o petismo. A grande questão é, as pessoas gostam. As pessoas gostam. Numa escala menor, é como você gostar de você ter uma namorada, usar as alegorias aqui do Bolsonaro, né? Sempre ele faz comparação com casamento. Mas você tem uma namorada ou um namorado, e ele tem ele comete erros. Não falo nem de traição, falo de erros, mas que você tolera, porque você gosta. Agora, numa extensão muito maior, o Bolsonaro cometeu mais do que simples erros. Ele realmente traiu a pauta. Mas as pessoas não conseguem enxergar isso. Elas só conseguem enxergar a figura do Bolsonaro que elas aprenderam a gostar. Da mesma forma, o Lula. Inclusive, no caso do petismo, eu acho que é ainda mais complicado, porque existe não só eu gosto do Lula, como também eu não ligo para o fato do Lula ser corrupto. Eu não ligo para o fato do Lula ter se envolvido no mensalão, no petrolão, no caso do triplex, de uma série de coisas, e as pessoas vão utilizar a seguinte frase: rouba, mas faz. Entendeu? Essa afirmação, ela praticamente funciona mais para os petistas. Os bolsonaristas não querem assumir. Eles não querem assumir que o Bolsonaro, e o caso agora o Flávio, que eles são corruptos, né? Que no governo Bolsonaro, que ele disse que acabou com uma corrupção, que acabou com a Lava Jato. Aliás, no meu governo não tem corrupção, eu acabei com a Lava Jato, querendo dizer que não tem mais Lava Jato porque acabou a corrupção, quando na realidade não acabou a corrupção, apenas não foi investigado, não foi processado, o PGR não processou ninguém, nenhum político por corrupção. Então, as pessoas caíram na ideia de que não teve corrupção, né? Ele acabou com o Lava Jato porque ele não foi corrupto e não cometeu esses erros. Só que lá no fundo eles sabem que tem coisa errada. Eles sabem que fica difícil defender o Flávio Bolsonaro. E por causa disso, eles acabam se apegando à figura da pessoa, de carisma. E aí, meu amigo, fica difícil. Porque
Vou ser repetitivo agora. 2018, que foi o auge, né? Isso começou em 2017, com muita força no final de 2017, quando todo mundo estava dizendo que o Lula ia ser o candidato, o Lula preso. Nós passamos alguns anos com o Lula livre, chato, né? Todo mundo com a parada do Lula livre, e a gente sabia que o Lula não ia concorrer. Mas os petistas até não conseguir mais, até apresentarem o Haddad como candidato. E o que aconteceu? Ali as pessoas começaram a dizer: eu não tenho um político de estimação, se não prestar a gente bota outro, e assim foi. Mas, infelizmente, o apego à figura do mito, né, do mito, acabou sendo maior do que a realidade do mito. A figura mítica continuou. Ela se desvinculou da realidade quando o Bolsonaro assumiu e começou a fazer tudo aquilo que ele disse que não ia fazer. E começou a fazer o contrário, exatamente o contrário. Agora nós temos uma realidade e o elemento mítico, não daquela realidade, mas da sensação que levou a pessoa àquele momento, que foi aquela véspera onde tinha um sentimento de esperança muito forte, de que Bolsonaro representava não só a direita, mas ele era anticorrupção, ele ia dar um jeito no crime organizado, ele ia junto com o Sérgio Moro e com o Paulo Guedes, ia resolver a economia do Brasil, nós iríamos subir de um patamar inferior para um superior, superando inclusive o problema do crime e da corrupção e da economia. E aí essa sensação ficou no imaginário, como o imaginário do mito, e a realidade não conseguiu se sobrepor a isso, porque a realidade foi cruel, mas as pessoas continuaram com a figura do mito na cabeça. Lavagem de dinheiro, Nada, não tá sendo investigado por nada. corrupção, Ele não uso tá, de emendas ele não tá. estratégicas, falta de Rafael, transparência. deixa eu te falar uma coisa, ó. Ele não tá. Deixa eu te falar, você pode criticar o Renan, só que critique pelas coisas certas. O Renan Não, ele mas nem não pode, tô criticando por coisa certa que tá no jornal. Deixa eu explicar. Ele nem pode ser investigado por uso de emenda, porque ele nunca foi sequer parlamentar, ele nunca destinou uma emenda. Vacilo, né? Entendeu? Ele não pode, você tá falando mal. É como se eu falasse assim, cara, você, Rafael, está sendo investigado por improbidade administrativa. Tá, mas você nunca foi prefeito, entendeu? Não tem, o Renan não é investigado por nada, cara. Não? A gente vai voltar então tá na bom. rádio aqui, vamos voltar na Metropolitana. Esse é o Eu chupim, pergunto além agora, das eu nossas... fiquei curioso agora para saber de onde ele tirou isso, né? De onde ele tirou que o Renan é investigado por emenda. Esse é é a primeira vez que o Renan se lança a algum cargo do executivo, né? Nem do legislativo foi, nem do legislativo, nem vereador, nem deputado. Essa é a primeira vez. Inclusive, aparentemente, no começo ele nem queria. redes sociais. Vamos voltar para o Brasil inteiro aqui. Voltamos com o Chupim na Metropolitana. Hoje, mamãe falei, Arthur aqui. Gosto muito do Arthur, eu me identifico muito com o que o Arthur fala. Eu acho super coerente aí as coisas que o Arthur fala e acho bem legal, cara, tê-lo aqui no programa. Quer fazer pergunta? O Rafa nem fez a pergunta dele. O Rafa fez? Fez Ele a já sua falou que não pergunta. tá sendo investigado por nada. Se você não quiser, eu faço a pergunta então. Pode Posso fazer, pode fazer. Eu quero saber sua opinião do Sérgio Moro.